Evangelho Puro e Simples é um oferecimento de Cara de Anjo, tudo para Baby Kids. Plastibem, tudo em material escolar, descartáveis e embalagens. Joalheria Castro, celulares, serviços e acessórios. Pizzaria La Bella Pizza, todo dia é dia de pizza. Escritório de Contabilidade Antônio Feitosa, sua empresa em boas mãos. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples, aqui no canal 9 da Igreja Batista da Vila Brandão. O poder da Palavra de Deus no seu lar. Esses dias temos meditado sobre confiança, esperança e hoje vamos falar sobre perseverança. Perseverar, algo maravilhoso, continuar caminhando, mesmo com tudo que tem acontecido. A palavra perseverança, nós podemos enxergar em Tiago, capítulo 1, versículo 3, que vai nos dizer o seguinte: pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. A prova da fé produz perseverança, né? Muitas pessoas às vezes ficam, igual o seu Madruga, com calos frios, quando ouvem a palavra prova, né? Porque prova, você tem que passar por ela, ser aprovado. Mas quando nós passamos pela prova, nós obtemos perseverança. A palavra aqui grega usada nesse texto é hipomônio, que significa paciência, constância, perseverança. Na vida cristã é essencial a perseverança. Ela, como no texto acima, nos conduz à maturidade. A perseverança nos conduz à maturidade. A experiência da vida, a constância, permanecer caminhando, nos conduz então à maturidade. Então, a ser íntegros ao ponto de considerar com grande alegria até passar por provação. Porque a gente sabe que até na dificuldade a gente aprende. Por isso a gente mantém os nossos caminhos sempre reto, caminhando, seguindo. Não é por causa de uma coisa qualquer que eu vou parar, não é por causa de uma má notícia, não é por causa de algo que veio sobre mim que eu irei parar, não irei conseguir mais. Não, e isso produz em nós maturidade. A perseverança, ela produz maturidade. E quantas provações nós nos temos passado esses dias, não é verdade? Tudo fechado, limite de pessoas, né? Pode isso, não pode aquilo, isolamento, vai piorar, vai melhorar. Tantas coisas têm acontecido, mas nós não devemos parar, não devemos ficar sem estar perseverantes. Moisés, por exemplo, se apegou à visão de Deus invisível em Hebreus capítulo 11, 27, mantendo a sua fé fixa sobre o invisível como se ele estivesse vendo. Moisés é retirado ali e dito: você vai ser guia de uma nação e você vai levar este povo a uma terra que eu tenho prometido. Ele não tinha enxergado ainda esse lugar, mas ele se manteve firme, né? Outra coisa, podemos observar também que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 12, em Colossenses 4, 2, exorta os irmãos que fiquem firmes e estejam sempre em oração. Ficar firme e estar sempre em oração, coisa que nós devemos fazer sempre, né? Não é porque vem uma situação difícil que devemos esmorecer. Não, nós podemos buscar ajuda. O homem não vai conseguir sozinho, mas nós temos pessoas ao nosso redor, familiares, pessoas que podem nos ajudar, que estão ali também juntos, e vamos vencer juntos a dificuldade. Nós temos que perseverar. Outra coisa que nós podemos enxergar em relação à perseverança aqui, que essa atitude é vista na igreja primitiva antes ali do Pentecostes. Você que é cristão sabe, em Atos capítulo 2, nós já podíamos ver ali que os irmãos já estavam perseverando em oração em Atos 1,14, e isso vai continuar também depois ali do Pentecostes, que é uma atitude que é característica de todo o povo que crê em Deus. Se você olhar também em Atos capítulo 2, versículo 42, todos nós vamos ter que estar perseverantes em oração, em vigília, em busca de Deus, porque nós sabemos que muitas coisas ainda virão. O próprio Senhor já nos advertiu sobre isso. Então, se eles perseveravam dessa forma, constante, mesmo com toda a perseguição, e olha que a perseguição naquele tempo era muito
perigosa e grande. Os imperadores romanos declararam a fé cristã como uma seita ilegal, e todos que crescem naquela seita, para eles, deveriam ser perseguidos e mortos. E aqueles irmãos perseveraram firmes, mesmo com o perigo da sua própria vida. E se você conhece a história, quantos irmãos não morreram ali apedrejados, dentro do Coliseu Romano, mortos por gladiadores, por feras, sendo usados como tochas humanas para trazer luz ali às ruas romanas? Quanta coisa aconteceu, mas esses irmãos continuavam perseverantes e não paravam, porque isso também produzia maturidade cristã. A igreja teve sim períodos na perseguição que quase foi extinta, mas também teve períodos que a perseguição que ela mais cresceu em número de pessoas. Nós podemos ver que nós temos que ter essa perseverança. Será por causa dessa pandemia você vai ficar aí parado sem continuar a viver? Quantas pessoas aí não estão perdendo seus trabalhos porque não se reinventam? A justiça ou a autoridade do município, do estado, mandou fechar, mas essa pessoa não tem reação de ter criatividade, de fazer seu negócio continuar funcionando, e ela às vezes se fecha ali, por falta de vontade. Quantas pessoas não estão funcionando com delivery? Quantas pessoas aí, quantos negócios não estão sobrevivendo com entregas? Porque eles se reinventaram. Nós aprendemos com a dificuldade e isso nos traz maturidade e a gente pode crescer. Mesmo sem reuniões presenciais, por exemplo, a igreja também tem continuado firme, pregando através das lives, pelos aplicativos e redes sociais. Nós não paramos. Por quê? Porque muitas coisas virão. Nós não podemos esperar que essa vai ser a última coisa que vai acontecer, não. Muitas coisas vão acontecer ainda. A palavra do Senhor nos garante isso. Por isso nós estamos confiados em Deus, porque nessa perseverança podemos observar que Deus é bom. E isso é maravilhoso. Você vai refletir um pouquinho sobre isso que a gente tem falado. E você vai ouvir essa canção maravilhosa. A perseverança, ela faz parte da salvação. E nós sabemos disso através dos textos bíblicos. Nós temos que perseverar. Uma pessoa, por exemplo, que diz aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas não vive sua palavra, não procura estar conhecendo a palavra, conhecendo o Senhor, e tem vivido tudo ao contrário, não é uma pessoa que persevera. E provavelmente, eu não posso dizer isso, quem conhece o coração. Quem conhece o coração é Deus, mas uma árvore a gente conhece pelo fruto, e a gente pode perceber que ela não está caminhando corretamente. Por exemplo, Mateus 24:13, Marcos 13:13, a gente vai ver que a perseverança faz parte da salvação. Jesus está falando com os seus discípulos de um contexto de perseguição. Essa galera que está ouvindo essa palavra de Jesus aqui estava sendo perseguida, e a severidade da ocasião exigia perseverança. Não adianta eu só dizer que sou crente, que vivo o Evangelho. Não, eu tenho Deus no meu coração. Não adianta eu dizer só isso. Eu tenho que viver isso, mesmo com ações contrárias contra a minha vida, mesmo que pessoas se levantem contra isso, como foi na perseguição aqui com os irmãos. Mateus 24:10, Lucas 21:17, a gente vai ver tudo isso acontecendo. Hoje não é a perseguição, mas a pandemia mundial que exige que a gente tenha perseverança. Aqui no Brasil, por exemplo, não tem perseguição religiosa, apesar de que em alguns estados e algumas cidades decretos foram colocados ali que pareciam sim estar perseguindo cristãos, porque tudo poderia funcionar, menos a igreja. Até mesmo se fosse uma pessoa só gravando para uma rede social, não podia. Era algo assim estranho num país que se diz cristão. Mas não é por causa dessas coisas que vamos parar. Pelo contrário, vamos permanecer, perseverar. Porque os cristãos no primeiro século, eles também eram perseguidos, mas continuavam a pregação. Outra coisa que a gente pode ver hoje, é que Cristo vai dar a vida eterna aos que perseverarem, procurarem a glória.
A gente pode ver isso aqui no texto de Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4, que também é compatível com Romanos, capítulo 5, verso 3, 2 Pedro 1, 16. Será que isso faz parte da sua vida? Será que você tem sido uma pessoa perseverante, que busca viver a palavra de Deus? Temos que olhar, temos que refletir sobre isso. A perseverança é necessária para receber a coroa da vida. Não que nós somos salvos por obra, de maneira nenhuma. No programa anterior falamos em Efésios capítulo 2, onde o Senhor deixa bem claro em sua palavra que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, pela graça, a graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, e não vem por obras para que ninguém se glorie. Mas, se nós estamos vivendo Cristo, nós devemos perseverar, porque faz parte da vida do cristão a perseverança. Tiago capítulo 1, verso 12, Romanos 2, 7. A gente vai ver que hoje podemos olhar para dentro de nós e vermos se realmente há perseverança ou não. Será que há perseverança em você? Será que você tem mantido firme o seu caminho? Ou você tem cedido às pressões deste mundo e cada vez mais se afasta do Senhor? Ou você que está aí, que ainda não é cristão e ouve essa palavra, como você tem perseverado esses dias? Será que você já desistiu de tudo? Será que você já deixou tudo de lado? Não faça isso. Persevere. O Senhor abençoa o suor do nosso rosto. Se reinvente. Mostre que você não está preso simplesmente àquela coisa ou àquele lugar. Não. Viva. Tenha experiências de vida. Saia. Tenha coragem. Lógico, com todo cuidado, tudo que é necessário, máscara, álcool em gel, tudo. Mas você vai perseverar. Que Deus te abençoe e não perca os nossos próximos programas. Até lá!